Fala galera, estamos aqui de volta e hoje a gente vai falar finalmente da pressão hidrostática. A gente falou tanto, né, que ia chegar esse dia e aqui estamos nós para aprender o que é finalmente a pressão hidrostática, né? Para começar, vamos voltar um pouco no tempo. A gente aprendeu da pressão atmosférica naquele dia no último vídeo. No último não, faz um tempinho já. Mas a gente viu, e ali está o segredo para a gente entender o que é a pressão hidrostática, né? Vimos que Torricelli ele pegou o tubo de ensaio com mercúrio líquido, ele emborcou num pratinho, como a gente está vendo aí, e percebeu que o fluido não escoou totalmente. Por quê? Ele descobriu que tinha uma pressão, né? Ele concluiu que existia uma pressão atmosférica aqui fora, estava exercendo uma força aqui no fluido, do lado de fora, que não deixava o fluido sair totalmente. Então ele percebeu que era isso que estava segurando o fluido. Só que no nosso vídeo do furacão também foi especificado que quando há uma diferença de pressão, tipo muita pressão aqui e pouca pressão ali, o fluido vai ser induzido a se movimentar, sair do lugar que tem muita pressão para ir para o de baixa pressão. Então eu pergunto, por que ele no fluido não voltou aqui para o tubo, já que aqui dentro tem zero, né, tem vácuo, já que o fluido escoou, né, então aqui não tem nada. E existe uma pressão aqui fora. Por que será que o fluido não subiu? Obviamente porque existe então outra pressão que está equilibrando na pressão atmosférica. Que pressão será essa? Essa, meus amigos, é a pressão hidrostática. Em outras palavras, a pressão hidrostática é a pressão que um fluido tem, a pressão interna, uma propriedade desse fluido. Todo fluido vai ter uma pressão ali dentro dele. Então, gente, para começar, pressão hidrostática, prazer, acabou de conhecer você, né? E você vai também ver por aí ela chamada de pressão manométrica ou pressão da coluna de líquido, ok? O primeiro detalhe que você tem que entender é que essa pressão não é a mesma para qualquer material. Essa pressão, por exemplo, se você parar para olhar, essa pressão aqui existe a pressão aqui do mercúrio, que foi essa altura aqui, né, esse tantinho de mercúrio aqui foi o suficiente para equilibrar a pressão atmosférica. Talvez você tenha pensado, será que não dá para fazer esse experimento com outra coisa, não com água, com suco? Dá. Só que a diferença é que a altura ia ser enorme, ia precisar de um tubo enorme. Por quê? Porque eles iam conseguir equilibrar, só que ia precisar de muito mais material. Isso quer dizer para a gente que a densidade do material, da substância, vai influenciar. De forma que quanto mais denso ele for, maior vai ser a pressão. Você sente uma pressãozinha quando você entra na água, né, mergulhando. Se você entrasse, espero que nunca aconteça, numa piscina de mercúrio, tu ia sentir uma pressão muito maior, porque o mercúrio é muito mais denso do que a água. Então, primeira coisa que você tem que lembrar é isso, que a pressão vai ser diretamente proporcional a ρ, que é a densidade ou massa específica do fluido, do líquido. Então, guarda isso aí, vamos continuar a nossa investigação. Agora, nós vamos aprender sobre uma coisa importante. Imagine que você tem essa garrafa aqui, você pode fazer até esse experimento, na verdade, né, de verdade em casa, e que você vai fazer furos, 3 furos na garrafa em 3 alturas distintas, ok? Então, se você perceber, vai sair a água desses furos, mas a água não vai sair de forma igual. Se você perceber, a água que sair do furo de cima vai sair com uma forcinha, aí do furo de baixo vai sair um pouco mais forte, do furo aqui o último furo vai sair mais forte ainda. Essa força com que a água sai, se você pensar, como é que eu trato força em fluidos? Você vai ter que recorrer à pressão. Essa força com que a água sai vai nos dar uma pista sobre a pressão, né? Mas então o que eu quero mostrar aqui é que essa pressão vai ter algo a ver então com a altura. Mas antes da gente começar, só um detalhe, viu? A gente está acostumado a falar de altura do chão para cima, né? Em fluido, normalmente a gente considera o zero, se na superfície aqui do fluido, a gente conta a altura para baixo. Ou seja, a altura que eu estou falando seria a altura de uma coluna. Se eu pegasse o fluido, uma coluna de água, por exemplo, daqui do zero até aqui, essa altura aqui que eu estou falando. Ou então aqui, a altura 2, eu estou pensando numa coluna de água daqui até zero. E que altura é essa? Essa altura que eu estou falando. Mas para ficar no português, entenda esse H como profundidade. Ok? Então agora vamos pensar em como é que a gente vai associar a cada pressão de cada buraquinho aí com a profundidade com que eu fiz esse buraquinho. Se a gente for pensar, né, olhando já que a gente conta de cima para baixo, a menor altura é a H1 e a maior é a H3. Só que se você for olhar a pressão, igualmente, a pressão 1 vai ser a menor, porque está jogando a água muito fraco. E a pressão 3 é a mais forte, que joga a água mais longe. Então, você pode testar isso também em casa, como eu estou falando. Isso aqui nos mostra o quê? Que a pressão e a altura estão associadas, ou seja, a pressão também é proporcional à altura da coluna de líquido, ou a pressão é proporcional à profundidade.
Isso explica muita coisa. Por exemplo, quando a gente está mergulhando, se você já mergulhou, você percebe que você sente a pressão. E quanto mais fundo você vai descendo, maior vai ser essa pressão no seu ouvido, na membrana timpânica, né? E um detalhe importante aí é que esse aumento de pressão que você sente quando mergulha na água, você pode já decorar isso aí, que vai ser de 1 atm para cada 10 metros de profundidade. Então, se você mergulhou 10 metros, você vai sentir uma pressão de 1 atm. Se você mergulhou 20 metros, 2 atm e assim sucessivamente, ok? Então já sabemos que tem a ver com densidade e altura. Agora que a gente já sabe que a pressão vai depender da densidade, da altura, né, da coluna de líquido, da profundidade, o que é que falta? Só falta uma coisinha para deixar proporcional e você não precisa se assustar, porque você já conhece. É a aceleração da gravidade, G. E agora pronto, eu consigo achar a pressão hidrostática, ou seja, a pressão interna de qualquer líquido, se eu souber a densidade dele, a aceleração da gravidade local e a profundidade que eu estou me referindo. Então perceba que a pressão do líquido não vai ser constante, né? Se você pegar um líquido, um tubo assim, vai ter uma pressão aqui que vai aumentando quanto mais fundo você for olhar. Então esse é o ponto. A altura vai influenciar, assim como a densidade. Só que, detalhe importante, essa pressão a gente chama de hidrostática, porque quando a gente fala de pressão total, a gente tem que levar em conta ela e a pressão atmosférica do local, ok? Só um detalhe muito simples, mas por que eu estou falando isso? Porque aqui é como se a gente tá olhando qual é a pressão aqui nessa mulher mergulhadora, vai ser a pressão atmosférica que está aqui fora, e também a pressão hidrostática, porque ela também está na atmosfera. Não é porque ela está dentro da água que ela não está na atmosfera. Ela também vai sentir o efeito dos dois juntamente. Só para deixar claro, então, como é que você vai saber se está falando de um ou de outro? Quando falar calcule a pressão, entenda que você deve calcular a pressão total. Então, você vai calcular a atmosférica e calcular a pressão lá no fluido que você está falando. Se ele especificar na questão, calcule a pressão hidrostática, a pressão manométrica, ou a pressão na coluna de líquido, a pressão lá dentro do fluido. Nesses casos que ele está sendo específico quanto ao fluido, aí você calcula só a pressão hidrostática, que é a densidade, gravidade e altura. Ok, gente? Então, foi isso aí nossa aula sobre pressão hidrostática. Está apresentada a vocês agora, né, essa pressão. E espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, recomendar para os amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.